Lembre-se que uma contratação não é uma coisa unilateral, não é você só que é o bambambam, está contratando alguém para sua empresa e ele não. Ele também ele precisa ter o direito de saber se é ali que ele quer que ele trabalhar. Ele pode não gostar da sua empresa. É um teste bilateral, né? Onde os dois vão ver se a coisa realmente funciona. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, aqui é a Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades e eu tô aqui com o Tederaldo. A gente já falou aqui nesse podcast, nesse canal, sobre várias fragilidades, sobre a fragilidade da venda, a fragilidade financeira. E a gente vai falar sobre uma fragilidade que muitos empresários, tenho certeza que vão se interessar bastante em saber um pouco mais sobre ela, porque ela é sobre uma das pessoas mais importantes da empresa. E não se esqueça também que esse canal aqui tem o objetivo de crescer a sua empresa e não crescer de qualquer maneira, crescer rápido e com solidez. E por isso, a gente não pode deixar de se inscrever, deixe seu comentário, seu like aqui, tá certo? Então vamos lá. Então a gente vai falar hoje sobre a fragilidade do colaborador. E eu já vou começar a minha pergunta, Tederaldo, lhe fazendo assim, uma pergunta sobre a distinção da palavra mesmo. Por que usar a palavra colaborador em vez da palavra funcionário? Você pode usar as duas palavras, você tanto pode usar funcionário como colaborador. As pesquisas dizem que colaborador tem mais vantagem do que funcionário. Por que isso, né? Vamos explicar isso melhor. Porque funcionário tem uma conotação mais de uma relação de dependência, né? E também uma certa relação de comando mais direto. É como se você é meu funcionário, você faz o que eu estou dizendo e acabou, não tem muita conversa. Você, por isso, é meu funcionário. Parece que isso está meio plantado na nossa cabeça, está plantado na cabeça de quem a gente contrata. Então, de novo, tudo depende da cultura da empresa. Tem empresa que chama funcionário, sempre chamou, e não quer dizer que haja isso que eu acabei de dizer, essa maneira de pensar dos dois, tanto do empresário, do gestor, né, quanto do próprio funcionário. Porém, as pesquisas têm mostrado, porque esse é um processo de evolução, não era assim no passado, isso é relativamente recente, que a palavra colaborador, como o próprio nome diz, ela envolve, ela leva a uma relação de mais colaboração mesmo entre você, que é o dono da empresa, e o seu colaborador ou o seu funcionário. Quando ele ouve isso, ele entende que ele não é só um funcionário na empresa, ele é um colaborador também, é alguém que tudo que faz gera resultados positivos para a empresa, ele colabora para que a empresa atinja os objetivos, que ela cresça, percebe? Tem uma relação Sim. ali. E aí isso cria também, além de uma relação como essa, de maior participação minha como colaborador na empresa, e gera uma relação também de maior proximidade, como se fosse uma coisa mais informal. Funcionário tem também na nossa cabeça uma relação maior com CLT, com regras que estão formais. Colaborador também, não é porque seja colaborador que você não tem que cumprir todas as regras formais de um funcionário, mas é como se você tivesse mais descolado, sabe? Essas questões todas, e você ali alguém que tem uma importância maior. Uma das empresas que levam isso mais a sério, é a Starbucks. E não tem exemplo melhor no mundo do que a Starbucks quando se fala, quer dizer, não tem melhor no mundo, eu exagerei agora, mas é um grande exemplo a Starbucks como uma empresa que lida muito bem com seus colaboradores, né? Basta você ir numa loja deles, dificilmente a gente é mal atendido numa loja de Starbucks no mundo inteiro, né? E eles pregam muito isso. Tem lá eles dizem que as palavras importam. Não é uma questão de qualquer coisa, não. As palavras importam. O que você ouve vai lhe fazer agir de uma maneira ou de outra. É isso. Entendi. Usam também muito o membro da equipe, né? Assim, já ouvi também. Uma outra forma de falar também, né? Também, também. Equipe, né? Você faz parte da equipe, é isso, né? Membro da equipe. É, Isso é uma boa palavra também. Uma boa palavra também. que agrega, né? Parece que agrega para
né, para a empresa, realmente. E a outra pergunta que eu tenho é se existe um perfil ideal de colaborador ou se varia de empresa para empresa. Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista, existem certas características que todo colaborador deveria ter, entendeu? Se Hum, já existe essa definição ou se isso varia de empresa para empresa. tá. Bom, veja, o processo de contratação de um colaborador, e contratação a gente entende mais a parte formal, né, de registrar ele, mas deixa eu explicar melhor. O processo de seleção, de recrutamento e seleção de um colaborador, e admissão dele para a sua empresa, é um processo, a parte do que eu chamo de processo de gestão de colaboradores. E esse processo é super importante, porque você nunca sabe ao certo se a pessoa que está na sua frente é a pessoa com o perfil ideal, que é o que você está perguntando, para a sua empresa. Aham, Né? sim. Você tem que levar em consideração, você tem que avaliar vários aspectos na hora que você está contratando alguém. Não só a questão técnica ela é fundamental, né? Mas ela não é a parte mais importante da história. Mas além da questão, e a gente pode explorar isso melhor, mas além da questão técnica, nós também precisamos verificar se é uma pessoa ética, íntegra. Você pode se perguntar, mas como é que você vai ver isso? De novo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso em seguida. Você precisa se assegurar, reduzir a possibilidade de colocar para dentro de casa uma pessoa que não seja ética. Você precisa avaliar também se aquela pessoa se adequa ao cargo que você está buscando para ela. Porque às vezes você está buscando um cargo de gerente, você viu que tem na sua frente uma pessoa que é muito hábil, do seu ponto de vista técnico, mas ela não tem habilidade como gestor. Você vai então estragar essa pessoa, vai colocar ela no lugar errado. Então tem que ter em mente, não só. Você tem que pensar nessa hora, onde é que você vai colocar ela lá? Né? Uhum. Assim como você vai ter que avaliar, deveria avaliar, deve avaliar também, se ela se adequa à sua cultura organizacional. As empresas têm Tá. uma cultura, um jeito de ser. Se a gente quiser simplificar, o que é uma cultura? É um jeito de nós nos comportarmos, do jeito de nós sermos. As empresas também têm um jeito de ser. Por exemplo, se sua empresa é uma empresa meio sem horário, não tem empresa meio sem horário, não tem nem horário para chegar, também não tem horário para sair, é meio que. Mas também o dono cobra muito dos funcionários disponibilidade, porque ela não tem horário. E tem pessoas que não se adequam a essa cultura, ou porque tem outra vida, ou porque eles não acreditam que isso está errado, que as pessoas devem ter horário de entrada e de saída. Uma pessoa assim não vai dar certo na sua empresa. Né? Ou você trabalha Uhum. final de semana, e a pessoa não aceita isso. Então é muito importante, eu dei um exemplo, mas tem vários traços da cultura que você avalie que se a pessoa ela está adequada para a sua cultura, porque ela pode ser, Sara, tudo isso que eu falei, pode ser muito boa tecnicamente, pode ser a pessoa com o cargo que você precisa, ela pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas se ela não se adequar à sua cultura, ela não vai ficar. Ela vai embora. Entendi. E aí é importante deixar claro na entrevista quais são qual é a cultura da empresa para o próprio colaborador, né, durante o processo seletivo. Sem dúvida, sem dúvida. É muito boa essa sua pergunta, porque eu vou lhe responder ela com muito cuidado no que eu vou falar. E quando você entrevista alguém, você revela parte do modus operandi da sua empresa. Porque se você Uhum. revela tudo, há um risco da pessoa dizer sempre sim. Sim, 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 sim. Tá. Então, ao invés de você dizer para ela assim, ó, aqui na empresa, a gente não tem horário para trabalho, não. Aqui trabalha no final de semana e tal. Melhor você perguntar para ela algo do tipo, como é que é você nos outros trabalhos? Como é que era? Aí você pergunta para ela como é que ela se comportava nos outros trabalhos. Da maneira com que ela lhe responde, você vai entender se ela se adequa ou não. Não precisa nem você falar, às vezes. Se ela disser assim, não, na empresa era tudo muito regrado, eu gostava, porque era tudo muito regrado, sabe? Eu chegava às 8, mas também às 6 horas eu saía. Final de semana, nunca ninguém me pediu para trabalhar. Eu disse, opa, Fazer a pergunta de modo indireto, né, eu acho, para não ficar muito também, para conseguir uma resposta mais verdadeira, talvez, né? Porque como você falou às vezes na entrevista, o colaborador, né, a pessoa que está sendo entrevistada, às vezes já responde automaticamente sim, que está disponível para tudo, quando na verdade existem esses nuances assim, né, que podem ser um diferencial na hora. exatamente. As pesquisas dizem que você
você sempre tende a se parecer mais pronto para o cargo do que você é numa entrevista. Um teste que eu faço com um colaborador, quando eu entrevisto ele, que é muito interessante. Eu pergunto assim para ele, me fala das suas 5 maiores qualidades. Ele fala com alguma facilidade. Alguns ficam mais ali acanhados, né? Mas falam lá, eu falo bem, eu sou uma pessoa pontual, eu sou muito honesto, íntegro. Aí eu pergunto para ele agora, me fala das 5 maiores fragilidades, problemas, defeitos que você tem. Aí ele vai, volta. Quando eu consigo arrancar um, já é muito. Quer dizer, nós temos uma tendência de falar, e aí você precisa ter cuidado nessa hora que você entrevista. Né? Nunca perguntar assim, você ouve os outros? Você é um bom ouvinte? Nunca perguntar isso para ele. Perguntar assim, numa reunião, me conta aí uma reunião sua, como é que você faz? Como é que, se você está contratando para um gerente. Aí ele fala, eu entro na reunião, eu falo, eu abro logo a reunião, digo qual é o objetivo da reunião, depois, sempre que alguém fala uma bobagem, eu interrompo, porque eu não quero. Aí você já viu que, né, talvez não seja o que você queira, talvez seja, né, o que você queira. Entendi. Depende da cultura, Então, né? deixar bem definido, né, quais são os seus critérios e encaminhar a entrevista nesse sentido, né, eu acho, para descobrir o perfil do seu colaborador. Pergunta sempre como a pessoa faz, não se ela faz. Como ela faz. Legal. E existe um momento certo para contratar um colaborador? Existe um momento ideal? Veja, um pequeno empresário, uma pequena empresa, numa grande empresa, é mais fácil responder essa pergunta, porque ela tem dinheiro, né? Na maioria dos partes, dinheiro não é um problema. Porque numa grande empresa, essa sua pergunta seria responder assim, bom, estou com sobrecarga aqui na minha empresa, eu tenho como melhorar algum processo antes de trazer alguém? Sim, não, então eu já posso contratar. Numa pequena empresa, além disso tudo que eu acabei de dizer, tem duas variáveis que você precisa olhar. Primeiro, está havendo sobrecarga aqui, né? Não estou mais conseguindo atender a demanda do meu cliente, não estou conseguindo mais produzir isso na velocidade que eu produzia. Eu fazia 3 entregas e agora eu preciso fazer 6, não é mais 3. E eu não consigo fazer com o pessoal que eu tenho. Segunda pergunta, antes de contratar alguém, eu posso melhorar meu processo interno antes de contratar alguém? Tirar algum desperdício, melhorar mesmo, otimizar ele, colocar algum software que melhore? Posso. Reduzir o tempo para quanto? Agora eu consegui os 6, então não precisa contratar ninguém. Respondendo essas duas primeiras perguntas, a outra é, eu tenho dinheiro para contratar alguém? Como é que está o meu caixa? E aí eu posso dizer assim, não tenho dinheiro, então não vou contratar. Porque não tem, eu olhei para o caixa, não tem. Mas o outro raciocínio é, com essa pessoa, eu vou conseguir entregar mais para o meu cliente, vou conseguir aumentar a minha clientela, né? E aí, então, eu posso contratar esse colaborador apostando que eu vou crescer minhas vendas. Aí você aposta e, né, e torce para dar certo. Torce não. Se você fez uma estimativa muito bem feita, você tem uma tendência maior a dar certo. Se não der, não tem um período de experiência, você dispensa a pessoa, né? Não sei se respondi Ah, a sua pergunta. sim, respondeu. Mas assim, nesse sentido de contratar o colaborador, tem muitas empresas que contratam freelancers, né? E aí eu queria saber, assim, sua opinião sobre isso. Se você acha que é interessante, se depende de qual trabalho, né, você precisa que seja realizado, aí talvez realmente vale mais a pena um freelancer do que um colaborador. Qual a sua opinião em relação a isso, assim? Eu acho que é aquilo que é o coração da empresa, que é o núcleo, né? É aquilo que o que se chama mesmo a parte mais importante do seu business, do seu negócio, você deveria ter pessoas internas, ao invés de ter terceiros. Eventualmente até você pode ter um terceiro, mas não, isso não deveria durar. Por exemplo, a área de vendas. Se não é você próprio empresário que vende, que está me ouvindo aqui, se você decide que precisa agora aumentar a sua força de venda, você deveria contratar alguém e capacitar essa pessoa, ao invés de terceirizar essa venda com outra empresa. Porque tem empresas que fazem isso. Elas dizem claramente para você que entregue para elas a sua área comercial que ela vai dar conta. Eu não aconselho. Até já fiz isso no passado. Uhum. Na minha empresa de tecnologia, eu fiz isso e eu diria que, não diria que foi um fracasso total, mas porque a gente fez algumas vendas com essa empresa.
mas não dá certo. Isso é muito vital para o seu business, para o seu negócio, percebe? Volta, por exemplo, da Starbucks, né? Ela quase que vou exagerar aqui, ela faz um treinamento tão intensivo para os colaboradores dela, quando se fala de ser barista, uma coisa assim, Tá. eles quase que fazem um doutorado interno lá, para saber fazer isso muito bem. O Starbucks poderia terceirizar isso com outra empresa. Ele não treina, terceiriza, ele faz isso, esse elemento internamente. Essa inteligência de treinar o barista é tão vital para o negócio deles que eles não terceirizam. Porque poderiam terceirizar com a empresa de treinamento, né? Tem uma Starbucks de treinamento? Não tem. Eles fazem isso lá dentro. Então, não sei se... Até porque quando você terceiriza, eu acho que não fica exclusivo, né? Porque talvez a empresa que você contrate trabalhe para outras. Então, talvez esse serviço de treinamento vire padronizado. Então, se você quer uma coisa mais exclusiva, talvez também influencie isso, né? Quando é uma coisa interna, acho que faz muito mais sentido mesmo, assim, para a empresa ter uma solidez maior, assim, eu acho, né? Nessa parte de treinar o colaborador, enfim. Mas, e assim, nessa parte de requisito, né? Quando você vai divulgar uma vaga, eu vejo que muita empresa coloca, pergunta para o candidato a pretensão salarial dele. Você acha que isso é interessante ou é melhor você já deixar claro o valor, da remuneração? Eu gosto de perguntar, eu gosto, para saber o que está na cabeça da pessoa em relação a isso. Mas tem outro, mas também tem a possibilidade de você já anunciar claramente que o cargo é esse. Por que eu gosto? Porque, de novo, é aquela história lá, lembra que nós falamos? Quer dizer, não é aquela história, é uma parecida. Quando você diz para a pessoa que o salário dela seria R$ 3.000 e ela estava esperando ganhar 10, o que acontece? Ela trabalhou numa grande empresa, ela ganhava lá Uhum, 15, ela não ganhava 10. Ela ganhava 15 e agora ela está disposta a ganhar 50% menos. 10, mas não 3. E aí, talvez tenha dado um intervalo muito grande, vamos dizer 5 e 10. E aí, se você diz para ela que o salário é 5, pode ser que ela aceite, porque ela não tem opção naquele momento. Né? entendi. E se ela diz para você que é 10, pode ser que você não queira mais ela na empresa, porque ela não vai. Ali vai ser algo provisório para depois ela ir embora, né? Aham, Possivelmente. entendi. Mas é muito, Sara, isso não é uma ciência exata. Então, a gente vale, as duas situações valem. Quanto menor o salário, menor o cargo, do seu ponto de vista de salário, você está contratando pessoas para call center. Você já pode dizer claramente que o salário é aquele e acabou. Vai perder tempo para perguntar à pessoa qual é o salário que ela quer ganhar. Porque já existe uma padronização, uma commodity do mercado. E salários onde as remunerações elas são mais variáveis, como, por exemplo, áreas de design, áreas de desenvolvimento de software, isso varia muito, porque tem uma série de questões envolvidas. Nesse caso, talvez valha a pena você perguntar quando a pessoa quer. Entendi. Então, acho que uma boa é você pesquisar no mercado, né? Assim, é, qual é o padrão do mercado e se não tiver um padrão, talvez perguntar, né? Para atenção. Você está precisando fazer uma contratação em mais larga escala, o tempo que você tenha menor. As pessoas que vão entrar vão ser muito Uhum, parecidas. Aí você faz uma coisa mais direta, salário, já entendi. tá? Mais objetiva, né? É. E nessa parte da entrevista, qual a melhor maneira que você acha para realizar uma entrevista? Fazer perguntas, fazer um teste de habilidade ou até aquelas dinâmicas em grupo, assim? Você acha que qual dessa forma funciona melhor, assim? Vale os três, vale a dinâmica de grupo, vale um teste, eu gosto muito de um teste de QI, né? Um teste de, dependendo do que você está, mas em quase tudo. O Jack Welch dizia o seguinte, parece malvadeza o que eu vou falar, mas não foi eu que falei não, viu? Foi o Jack Welch, que foi o cara que revolucionou a gestão da GE. Ele dizia claramente assim, prefira contratar pessoas com QI elevado, porque, lembrando que tem todos os outros requisitos, porque elas vão ser mais fáceis de você lidar em dia. Então, eu sempre gosto de um teste de QI. Tanto na minha empresa anterior, que era uma empresa de tecnologia, porque é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que as pessoas precisam ter um QI, eu diria normal, né? Ali é uma base.
Assim como na nossa empresa, na empresa das 11 fragilidades, esse assunto que a gente lida, na hora que você dá um aconselhamento para o empresário, você não pode errar. Né? Você tem que errar menos. E aí a gente precisa também ter pessoas ali que tenham um QI adequado para poder lidar com esse ambiente mais complexo. Percebeu? Então, eu gosto do teste. E eu gosto, você me perguntou, foi o dinâmica, o teste e a Perguntas. própria entrevista. Os três. A maestria dos três é... Agora, você vai contratar uma pessoa que vai atender a cliente. Ele vai fazer atendimento a cliente. Você é essencial um teste de dinâmica, para você saber como é que ele se comporta com outra pessoa. Não estou falando de call center. Call center é algo mais automatizado. Estou falando de um atendimento com o cliente, onde ele vai precisar conversar com o cliente. Imagine uma loja que vende roupas sob encomenda. Você vai, né, fazer um ateliê. E aí você tem uma pessoa que vai conversar com o cliente e entender ali qual é a roupa que ela quer. É uma interação um pouco mais complexa. Essa pessoa deveria passar por uma dinâmica para saber como é que ela lida com outra pessoa e outras pessoas, né? Se Entendi. for um gestor, obrigatoriamente ele precisa passar por uma dinâmica. Agora, volta a história aqui para atividades mais automatizadas, um call center. Talvez a dinâmica seja menos importante. Vai depender da cultura da empresa, né? Vai depender da cultura da empresa. Um restaurante, um garçom, talvez a dinâmica seja menos importante. Depende da cultura da empresa. Tudo vai depender muito. E a entrevista é você montar um roteiro. Eu sempre aconselho, contrate alguém que monte esse roteiro para você. É muito difícil a gente fazer isso sozinho. Eu lembro que eu contratei alguém na época para me ajudar a montar um roteiro de perguntas que eu deveria fazer, porque é mais seguro, entendeu? A entrevista é um negócio traiçoeiro, bem traiçoeiro. Então, eu gosto dos três. Você acha que deve existir uma fase de teste na empresa, assim, quando você contrata alguém, uma fase de experiência com esse colaborador? E como fazer para a remuneração nesse período, assim, que seria esse teste? Tá. Só para não deixar em aberto uma pergunta, enquanto você falava, eu lembrava aqui da entrevista, porque o empresário fica com muita dúvida nessa fase da entrevista. Tem Aham. uma regra geral que é, a maioria das suas perguntas deveriam ser perguntas abertas, e não perguntas fechadas. Perguntas fechadas é aquilo que eu falei. Você sabe somar 2 mais 2? A pessoa vai fazer, sei. Essa é a pergunta fechada. Você já está dizendo para ela. Outra pergunta é, como é que você faz uma conta de somar? Ela vai dizer, eu faço mais esse, que é igual a esse. Ah, entendi. Percebe? Não fazer aquela, não fazer a pergunta que a resposta pode ser sim ou não, né? É isso. E a É pessoa tem pergunta que fechada. justificar. Isso. Mais do que justificar, ela explica como ela faz. Porque justificar Entendi. pode ser mais fácil também. Legal. Mas aí sua pergunta eu já não me lembro mais. Qual é? Também não, peraí, deixa eu... Vê aí. Se você deve estabelecer uma fase de experiência quando você contrata um colaborador, aquela fase de teste, né? E como remunerar nesse período, que é um período de transição, né? Legal. Bom, eu gosto muito da fase de experiência, viu? Porque você dá mais tempo para ambas as partes. Lembre-se que uma contratação não é uma coisa unilateral, não é você só que é o bambambam, que está contratando alguém para sua empresa e ele não. Ele também ele precisa ter o direito de saber se é ali que ele quer que ele trabalhar. Ele pode não gostar da sua empresa. É um teste bilateral, né? Onde os dois vão ver se a coisa realmente funciona. Eu gosto. Acho que a lei fala em 3 meses, é isso? Acho que são 3 Tenho meses de certeza. teste. Eu acho que são 3 meses, 90 dias. Onde você não precisa assinar a carteira ainda. Mas isso tudo que eu estou falando aqui pode mudar amanhã. E já pode ter mudado o que eu estou falando. Então, é bom Tá, ouvir essa pesquisar, minha né? recomendação. Ouvir essa minha recomendação com carinho. Mas até onde eu sei, tem um período de teste para você, onde você não precisa registrar ele se comprometendo que ele virou seu colaborador. E aí é um período ótimo, porque eu acho o seguinte, esse período de 90 dias, eu não sei quem que inventou isso aqui no Brasil, na lei trabalhista, mas as Uhum. pesquisas dizem que é um período mais do que suficiente para você avaliar se o colaborador é adequado ou não para a sua empresa. Se você tiver dúvidas depois de 90 dias, sabe o que você deve fazer? Adivinhe?
Demitir ele. Não é bem demitir, porque ele não foi contratado ainda, até bom, né? Mas Tá. se você tem alguma dúvida, às vezes eu perguntava para um gerente meu quando contratava alguém, dizia, e aí? Ele dizia para mim, não dá para saber ainda. Eu não tenho ainda certeza, então ele vai embora. Não, mas se você não tem certeza, é porque Não é a você pessoa certa, né? pode não ser a pessoa certa. Em 30, 90 dias a gente tem. Veja, não é uma ciência exata. Os dois lá. Eu posso estar sendo injusto quando mando uma pessoa embora, mas eu posso também estar cometendo um grande erro, que é trazer uma pessoa errada para dentro. Porém, dito tudo isso, não sei se você também está me perguntando essa questão, é o seguinte: esses 90 dias da sua empresa precisam ser intensos. Você não pode trazer ele e deixar ele parado lá no canto sem você testar se ele é capaz de fazer a tarefa ou não. Você tem que colocar ele na fogueira. Na fogueira, Entendi. na medida certa, porque é uma pessoa nova, né? Para ver se ele Uhum. tem um desempenho bom ou não. Ah, uma pessoa para atender a cliente. Então você tem que começar a botar, um mês depois, botar ele para atender cliente com alguém do lado, olhando, percebendo. Senão, como é que você vai saber se ele tem essa desenvoltura ou não? Faz sentido? Entendi. Faz. E aí também para treinar esse colaborador, assim, como é que você acha que é a melhor maneira de treiná-lo, capacitá-lo, né, nesse processo? Que ele chega na sua empresa sabendo algumas coisas, né, alguns pré-requisitos que você já coloca na entrevista, mas tem coisas que você vai ter que ensinar, né? E aí como é que você faz isso, assim? Tá. Respondendo essa questão de capacitação, eu diria até que o prazo de 90 dias é bom para isso. A gente poderia imaginar essa capacitação em algumas fases, talvez 3 fases. Vamos pensar aqui juntos. Uma primeira fase que seria onde você vai dizer para o colaborador como é que a sua empresa funciona, né? Quais são as regras de conduta, como é que ele deve se comportar, qual é o código de ética da empresa, o que, é que ele deve fazer ou não, para que ele entenda ali como é que sua empresa funciona. Né? Já ali é um Entendi. primeiro teste. Tem gente que sai ali já naquele teste inicial, mas sai mesmo. Ele vê que Uhum. não é aquele lugar que ele quer trabalhar. Bom, tem um caderno que você entrega para ele, né? E eu sempre gosto de uma coisa assim, Sara. Você entrega o material teórico, a pessoa estuda, depois ela lhe diz o que é que ela entendeu. Você tem depois uma lista de perguntas que você faz para ela. Qual horário você deve chegar aqui? Ela vai te falar. Tá? Ah, não lembrei. Tá bom, então volta lá, estuda. Lembra que nessa hora você está testando o desempenho da pessoa, certo? Sim. Enquanto Tudo você é um treina, teste, né, nesse período. tudo é um teste. Tudo é um teste. Essa é a primeira fase. Segunda fase é uma fase mais técnica. Bom, ele então é a pessoa que vai atender o cliente. Agora você vai ensinar ele como é que ele atende o cliente. O software que faz isso, como é que ele pilota esse software, em quanto tempo ele retorna a ligação para o cliente, o que ele precisa registrar ali nesse software, se tiver um software, quando o cliente desliga. Se for pelo WhatsApp, então você vai ter uma técnica que você usa na sua empresa para a prestação do seu serviço para o cliente. É uma segunda fase. Que aí estamos falando de uma fase, essa segunda, teórica. Né? Fizemos uma fase teórica ali do início, você depois perguntou para ele, mas ainda é teoria. Você só vai saber se Uhum. ele vai chegar no horário na prática. Mas ele já entendeu. Essa fase técnica é uma fase em que também tem uma parte teórica, como essa que nós acabamos de falar, e agora é o quê? Agora você bota ele na fogueira. Só que você Tá. bota ele na fogueira com quem? Com a pessoa do lado. Coitado, né? Você bota, não acontece isso, você vai numa farmácia, aí você nota que a pessoa que está lhe atendendo não sabe atender direito, né? Um É, caixa. a farmácia sempre acontece, né? Sempre tem aquela pessoa. Supermercado também tem muito, não tem? É. Starbucks tem encontra direto, a pessoa está ali do lado, meio assim, e tem alguém do lado ali. É uma fase de teste prático, fazer teste ainda. Então, seria uma terceira fase do processo. E aí, Às vezes até tem, né? Uma plaquinha assim, treinamento, isso, isso. né? É até recomendável, acho que você Que, tem, é bom. que já é para o cliente também já ter paciência, né? Pois é. Porque ele só vai ser capacitado, a gente deveria entender esse componente na prática. Então, são algumas, como se fosse um funil, né, que você vai. Visto tudo isso, você vai precisar agora acompanhar esse colaborador nessas questões. Falamos em 3 questões. E você vai precisar também reciclar ele.
Então, mudou aqui as suas regras. Agora você permite que a pessoa trabalhe de camiseta, de bermuda. Antigamente não podia, por exemplo. Você mudou aqui essa regra. Você vai, então, reciclar seus colaboradores com essa regra. Eu sempre recomendo que isso aqui, essa primeira parte, você faça uma vez por ano. Ah, mas não mudei nada, mas faça. Sabe por quê? Porque as pessoas esquecem. Elas esquecem que não precisa. Manter sempre, né? E sempre tem uma coisa, né, que muda, assim. Um ano, assim, realmente, sempre tem uma atualizaçãozinha, né, que é bom Mas manter. é mais porque a gente relaxa. As regras são Entendi. boas, eu começo a fazer. Quer dizer, eu decidi que eu vou correr toda semana, 3 vezes por semana. Aí eu começo a primeira semana, corro. Na segunda eu corro, na terceira eu corro 2. Aí na quarta semana chove. Aí eu não corro nenhuma. E aí daqui a pouco, né? É assim que acontece na vida do jeito. É a mesma coisa com regras de empresa. Você precisa reciclar. Legal. E vamos dizer que passou essa fase, né? O colaborador, ele demonstrou que conseguiu fazer, né? Foi bem treinado nesse processo, né? No começo. E aí você já efetivou o colaborador, mas você descobre ao longo do tempo que sempre acontece, né? Que também pode demorar um tempo para você descobrir realmente as outras falhas. E tem aquele colaborador, talvez, que sempre esteja um pouco abaixo da média, eu acho, né? Que não tem aquele desempenho que você gostaria. O que fazer nessa situação? Você acha que tem jeito ainda de dar um puxão, né, de orelha, não sei, tentar puxar mais por ele, ou realmente é assim, não tem jeito e tem que demitir assim? O que você acha? Bom, deixa eu lhe responder essa pergunta dizendo outra coisa que é o seguinte, ainda falando sobre avaliação e capacitação, para você chegar a essa conclusão. Que é melhor você chegar a essa conclusão do que alguém chegar para você. Explicar isso melhor. É melhor você perceber que aquela pessoa, passada a fase de experiência, não consegue atender bem o cliente, do que um cliente ligar para você dizendo assim, ó, não me peça para essa pessoa me atender mais. Que acontece, Você né? tem que perceber, né? Você que tem que. Pois é, Acontece. pois é. Acontece, né? O cliente liga, essa pessoa, por favor, não mande mais ela para mim, porque eu não quero mais. Eu lembro uma rede de táxi que eu usei aqui em São Paulo durante muito tempo, e às vezes tinha um motorista que era completamente inadequado. Né? Uma vez eu entrei num táxi, tinha uma placa, quando não tinha Uber, né? Eu entrei num táxi aqui em São Paulo e tinha no banco de trás, tinha um cartaz assim bem grande. Não coloque suas bolsas no banco. O cartaz era desse tamanho, assim, enorme, ostensivo. Ora, né? É uma coisa meio... E aí eu disse, não me mande mais esse motorista. E outras situações como essa. Então, melhor que você perceba antes. Como é que você percebe, Sara, essas coisas antes? Primeiro, na fase de experiência, você avalia a pessoa todos os dias. Todos os dias. É como? Bom, você vai ter que encontrar o seu como. Cole nele, eu brinco. Bote ele dentro da sua sala. Bote ele aqui do seu lado. Você olhar ele todo dia. Passou 3 meses. Aqui você faz uma reunião e decide, vou contratar. Contrata. Daqui a mais 3 meses você deveria fazer uma outra avaliação como essa e rever os últimos 3 meses para ver se você acertou ou não aqui. Enquanto isso, você deveria fazer avaliações formais mensais. O que é avaliação formal? Você para, porque estamos falando de uma pequena e média empresa, nada muito. Você para e diz assim: fulano de tal que eu contratei, que é aquele cliente, ele está tendo um bom desempenho. Você faz uma avaliação dele em relação a isso. Ele teve reclamação de clientes, ele está cumprindo os prazos, ele é uma pessoa assim, eu vou aprovado mais um mês. Percebe? Você Entendi. vai avaliando, você vai se obrigando a avaliar ele mês a mês. Como se fosse na escola, né? Você vai Como se fosse na passando ele escola. Como de se... matéria ou não. Exatamente. Exato. Pronto. Ótimo exemplo que você deu. Se for o caso, chama ele e diz, aconteceu isso. Eu não quero que aconteça mais. Pode Não, falar. que eu acho importante também você deixar claro que essa pessoa está cometendo algum erro, né? Porque se você não disser, às vezes ela também pode não perceber e continuar repetindo. E aí eu acho que faz parte do treinamento exatamente isso, né? Você falar, não, você está fazendo isso errado, faça dessa forma. E aí se ela repetir o erro, né? Aí Eu tive uma secretária que ela só chegava atrasada. Só um exagero, mas de 5 dias na semana ela chegava 4, 3.
E eu disse para ela no início várias vezes, você tem um horário aqui, acho que eu já contei isso aqui, se não nesse podcast em outro, mas vou contar de novo, não tem problema. Quanto mais as Tô pessoas lembrando ouvirem, não, pode falar. pois é, quanto mais as pessoas ouvirem, melhor. Até que eu disse para ela, não vou lhe avisar mais. Eu deixei um recado que não ia avisar mais, ou seja, se ela se atrasasse de novo, ela ia ser dispensada. Ela terminou saindo por outro motivo. Ela continuou chegando atrasada. Só para não deixar essa curiosidade no ar, né? Então é isso, você está certo, a gente deve alertar. Mas quando você vai alertar, você vai perceber se ele vai. Você vai perceber. Se ele disser assim, não, mas eu entreguei para o cliente. E claro, você pode. Não quer dizer que o cliente está certo. Porque tem cliente complicado Ah, também, né? Quanto mais rápido você dispensar a pessoa, melhor, para todo mundo, né? se for realmente necessário demitir, como fazer isso sem que haja problemas com as leis trabalhistas, essas coisas assim? Puxa, pergunta complicada essa, viu? Bem complicada, É delicado, porque né? complicada porque a gente tem uma lei trabalhista que não nos permite dizer completa verdade para o colaborador quando ele vai embora. Se você diz alguma coisa que desagrada ele, ele vai dizer, ah, é? Eu vou botar na justiça. Então, o ideal é que quando você dispensasse alguém, vou falar do ideal, é que quando você dispensasse alguém, e isso mais cedo possível é melhor, você pudesse dar um feedback para aquela pessoa, de maneira que ela aprendesse com aquilo e não cometesse esse mesmo erro em outra empresa que ela vai trabalhar. Seria Uhum. excelente para ela, mas nem sempre isso é possível, porque, né, a pessoa pode, por conta disso, se sentir injustiçada, você diz para ela, vou lhe dispensar porque você está chegando atrasado. Mas eu não chego atrasado. Aí vai dizer para a Justiça do Trabalho que você mandou ela embora e ela não chega atrasada. Vou dar outro exemplo para você, Sara, em relação a isso. Eu nunca quis que um colaborador meu me trouxesse receita. A pessoa, quando falta, não mostra receita do médico? Receita não, né? O atestado Ah, médico. atestado, né? Eu nunca quis. Eu dizia para ela o seguinte, para a pessoa, para ela ou para ele, eu dizia o seguinte, você precisa pegar o atestado médico, porque isso aqui é legal, e guarde ele lá na sua... Mande para o nosso RH, para o nosso administrativo, você tem que pegar. Mas não precisa me mostrar. Porque estou acreditando que você está dizendo a verdade. Se não for, eu vou perceber. Porque se você toda semana faltar porque foi no médico, a gente vai perceber. Então, Uhum. sabe, percebe? É um misto de você ser franco e, ao mesmo tempo, de você ter cuidado para não... Mas amanhã essa mesma pessoa podia me dizer, essa mesma pessoa que eu fiz isso, voltando para o que você me Tá. perguntou, podia me dizer, não, mas eu dizia para ele que eu ia para o médico. Ele nunca quis ouvir. Então, eu mostrava, ele está me dispensando porque eu vou muito para o médico. Eu só tenho doença mesmo. E aí você se compromete. Então, até chato falar isso, mas nem sempre é possível você dar um feedback. Agora, por exemplo, pessoas que trabalharam comigo durante 10 anos e que eu precisei mandar Sim. embora. Por que eu precisei mandar embora a pessoa que trabalhou comigo 10 anos? Porque a empresa mudou. Minha empresa mudou e essa pessoa não mudou. Então, ela não conseguiu acompanhar a evolução. Não é responsabilidade só dela, é minha também, que não consegui trazer ela. Mas ela não conseguiu. Aí eu tive que dispensar ela. E nessa hora, eu dei todos os feedbacks, porque era uma pessoa muito próxima, né? Muito. Uhum. Percebe? Sim. Nesse outro exemplo que você falou, também deixar claro um perfil de colaborador que é aquele colaborador desonesto, né? Que você falou, né? Que você faz uma coisa e depois, quando ele é demitido, ele, tipo, pode inventar coisas sobre a sua empresa, que é complicado. Tem alguma forma, assim, de você identificar mais rápido ou não tem como, porque ele é desonesto, então ele não vai ser, assim, sincero, né? Talvez ele não transpareça que ele é esse tipo de pessoa, assim. Ou também aquelas pessoas que cometem furtos na empresa, né? Complicado. Eu diria para você que, sem querer parecer bonzinho, que são coisas diferentes. Uma coisa é você ser. São coisas ligeiramente diferentes. Uma coisa é você ser realmente alguém desonesto, que rouba, que furta, que comete delitos, que mente o tempo todo, não tem gente que mente o tempo todo. Sim. Uma coisa é uma pessoa com essas características, e essas você tem que dar um jeito de filtrar, e não colocar ela para dentro da sua empresa. Outra é as pessoas que não são necessariamente assim,
Porém, a nossa lei trabalhista, ela incentiva a esse tipo de dupla interpretação. É como se eu dissesse assim, não, eu não estou sendo desonesto, eu chegava no horário. Você que não pedia para registrar aqui que horário que chegava, mas eu chegava no horário, percebe? Se é você que não tinha um instrumento adequado para registrar isso. Ora, se é uma empresa pequena com 2 funcionários, eles não têm os instrumentos adequados, deve ter, para entrada e saída do colaborador, sabe? Ou eu lhe pedi para sair um pouco mais tarde num dia, você aceitou, para compensar no outro dia, depois você disse que não foi assim. Quer dizer, a lei, ela favorece uma certa permissividade, entendeu? Uma coisa é você ser desonesto, como eu falei, outra coisa é você encontra uma brecha, aí você pega aquela brecha e Se aproveita, né? se aproveita. Complicado. E mudando um pouco de assunto assim em relação a isso, como fazer quando o colaborador pede aumento? E você, assim, como reagir a isso, né? Às vezes você pode, às vezes você não pode, ou às vezes você quer negociar. Qual é a melhor forma assim, de lidar com isso? Essa é uma questão bem delicada, porque existe sempre um conflito de interesse numa empresa. Um conflito de interesses é o empresário, ele precisa pagar para o colaborador um valor tal que faça com que ele tenha lucro na empresa dele, ou então a empresa vai para o buraco. E todo mundo vai embora. Ao mesmo tempo, o colaborador também tem a vida dele. Ele precisa atender às necessidades individuais dele. E aí, quanto mais ele ganhar, melhor. Né? Uhum, Vamos dizer, no cargo dele. Então, existe ali um conflito mesmo de interesses e o que você tem que fazer para evitar que o colaborador peça um aumento, evitar não é a palavra forte, você reduzir essas situações, mas você não acaba isso por completo nunca, por conta desse conflito de interesse. O colaborador sempre acha que está fazendo mais do que a percepção do empresário sobre o que ele está fazendo. Apesar de que o contrário também acontece. O empresário tem a percepção que o colaborador é mais valioso do que o próprio colaborador tem dele mesmo. Compliquei a entendi. nossa conversa agora, né? Mas é que isso acontece também. E é preciso cuidar dos dois lados. É preciso ter cuidado dos dois lados. O que você deveria ter um processo de remuneração em que você remunera igual ao mercado, naquele setor, e preferencialmente um pouquinho a mais. Então, se o mercado paga 1.000, você deveria pagar 1.100. Essa seria uma situação ideal. E onde é que você vai tirar esse dinheiro? Aí é um problema da administração do negócio. Nem sempre isso é possível, um pequeno negócio. E você deveria ter um processo tal de reavaliações. Você, na empresa, conduz reavaliações periódicas para que você mantenha essa faixa atualizada. O que significa que se um colaborador vai lhe pedir aumento, você pode dizer para ele, se for o caso, que não. Ele já está tendo a remuneração adequada para o... E aí é uma conversa, né? Você está me pedindo aumento. Por que você está pedindo aumento? Ah, porque eu estou ganhando menos. Não, você não está ganhando menos, você está ganhando, se for o caso, né? Igual o mercado. Uhum, Ah, não, eu quero ganhar mais porque eu acho que eu posso, eu colaborador, fazer mais na empresa. Eu posso, aí é outro papo. Se houver espaço, o empresário pode dizer, legal, quer mesmo? Quero. Então, vamos fazer. E se você gerar resultado, a gente conversa sobre isso. Percebe? Mas entendi. é sempre uma relação delicada. E aí uma coisa para dizer, o colaborador acha que a contribuição dele é 7, mas o empresário já viu que aquele colaborador tem uma contribuição 9. Então, se o empresário não se antecipar e chegar numa remuneração que seja adequada, alguém vai levar ele para a concorrência. Alguém vai tirar ele da empresa. Uhum, Cedo ou tarde. Percebe? Então, é um jogo de interesses. Não um jogo entendi. de ser bonzinho, é de interesse. Legal. A minha última pergunta tem um pouco a ver assim com isso, né? Do colaborador que vai embora. O que você faz quando o seu melhor colaborador, aquela pessoa que você mais confia na empresa, que tem a maior produtividade, decide ir embora? Existe uma forma de convencê-la do contrário? Ou você acha que o melhor realmente é deixar ela ir, se ela quiser ir e não tem o que fazer? Muito bom.
Veja, grande parte da minha vida eu tentei convencer as pessoas a ficarem na minha empresa. Acontece que, quando a pessoa está decidida aí mesmo, parece que não tem mais jeito. Ela já viu ali um arco-íris mais bonito, seja de dinheiro, e na maior parte das vezes não é dinheiro. Ele viu alguma coisa ali, ou viu alguma coisa ruim na sua empresa, ou viu alguma coisa mais bonita lá fora. E parece que não tem muito jeito. Eu, pensando aqui na minha história, eu recuperei poucas pessoas para dentro da minha empresa. Então, é melhor você deixar ela partir, né? Claro que você não deveria, eu acho, não deveria só deixar ela partir, você tem que dizer para ela que ela é uma pessoa que vai fazer falta, sabe? Uhum. Não mostrar que, tanto faz. Não, acho que não. Ela contribuiu com você tanto, né? Por que você vai Sim. forçar que você tenha um desapego? Não. Por outro lado, dito isso, o que eu aprendi também, né, ao longo desses anos, é que é saudável que as pessoas boas também saiam da sua empresa. Pode ser absurdo o que eu estou falando. Por quê? Porque, primeiro, você renova as pessoas na sua empresa. Você vai precisar ser capaz de trazer alguém que é tão bom quanto aquele que estava lá. Você renova o Ou processo melhor, todo, né? ou melhor, perfeito, ou melhor. Segundo, que essa pessoa ela vai para outra empresa e agora, quem sabe, você não reencontra ela, como já aconteceu comigo em várias ocasiões. Pessoas que eram meus estagiários, várias ocasiões, que choraram em algumas ocasiões quando saíram da minha empresa, choraram, né, de cair as lágrimas, porque sempre gostavam muito de mim, não parecia forçado, não, parecia uma coisa verdadeira. E eu reencontrei essas pessoas no futuro, em cargos executivos, e que me receberam muito bem. Quer dizer, a gente precisa pensar também como empresário que nós temos uma missão que é de formar gente e pessoas para o mundo empresarial, né? Para o mundo corporativo. Então, tem que ter desapego nesse sentido, sabe? Não é Deixar a desindependência, pessoa aí desapego. se for também realmente melhor para ela, né? Enfim. É para que você está contribuindo com... Isso volta para você amanhã, Sara, quando a gente faz o bem, de novo, não é ser bonzinho, né? A gente faz o bem para a humanidade. Quando você forma alguém, imagina, você preparou alguém durante anos, aquela pessoa agora está boa, ela vai embora, o que é que ela vai fazer? Vai levar aquilo que você ensinou para a sociedade, para outras empresas. E quem sabe você reencontra ela amanhã, como já encontrei tantas vezes. É maravilhoso. Agora, e se for uma coisa recorrente na sua empresa, isso das pessoas quererem sair, aí já é um problema, né? É, se você tiver uma alta rotatividade, aí sim, aí tem alguma coisa errada na empresa. Uma coisa errada. E Como só para motivar, né, o colaborador para ele continuar? essa é uma questão interessante que você está trazendo, porque a gente pensa que a retenção tem a ver com motivação, né? Se eu não motivo, eu Sim. não retenho a pessoa, não é isso? Mas não tem a ver só com motivação. A retenção tem a ver com tudo que eu fiz até aqui. Eu vou ter uma chance de reter as pessoas que eram certas para a seleção. Eu vou reter as pessoas que eu capacitei melhor, porque, né, elas vão estar mais integradas na empresa, então elas ficam mais na empresa. Se eu não capacito bem, elas ficam soltas, sabe? Uhum. Desequilibradas na empresa, elas não ficam na empresa. E chega também a fase de motivação propriamente dita. Então, o processo todo, não é só aqui. Você acha que o dinheiro é fundamental para essa motivação, o pagamento, ou existem outras formas de motivar, assim, que funcionam mais, talvez? As pesquisas dizem o seguinte, tem um livro muito interessante que chama-se, acho que é Motivação 3.0. A ideia do livro, e é muito verdadeira, é que quanto mais sofisticado for o cargo daquela pessoa, cargos mais sofisticados são cargos que têm relação com criação, têm relação também com pessoas que gerenciam equipes, que lidam com equipes, que lidam com pessoas, com gestores, gerentes, com, eu diria, criação de software, programação de software, análise de sistemas, são coisas mais elaboradas. Arquitetura, a gente sempre usa o seu exemplo aqui no podcast como É, arquiteta, né? Mas é todo um podcast. ótimo exemplo. Ou seja, fazer um projeto de arquitetura requer um intelecto e uma capacitação, que não é uma atividade qualquer, não é só desenhar. Né? Me diga você, não é só desenhar. Não é? Essas atividades, as pesquisas dizem que a remuneração é menos importante. Ela não é que não seja importante, ela é menos importante. Mais importantes são outros fatores.
Quando a gente vai para os cargos mais básicos, volta ao call center, parece que a gente está perseguindo hoje aqui o call center, que são atividades mais automatizadas, mais padronizadas. Essas, menos complexas, né? Essas atividades, a remuneração é mais importante do que o resto. São pesquisas que podem mudar amanhã, né? No geral, mas dito isso, no geral, tem, mesmo nesses cargos aqui, tem fatores que são mais importantes que a remuneração. Por exemplo, autonomia. Quanto mais autonomia uma pessoa tiver, mais motivada ela está, porque ela acha que ela é capaz de fazer as coisas sem você dizer para ela o que ela tem que fazer. E aí vale, desde o call center, você treinou, agora a pessoa ali é o bambambam no call center, até algo mais complexo. Percebe? Assim Dá como... essa liberdade, né? Você dá uma liberdade legítima. A pessoa Sim. aprendeu, sabe fazer, agora você faça e qualquer coisa errada, me procure. Até melhor para você, né? Que vai ficar com menos... Nossa! Vai ter... Nossa, isso tem uma potência na motivação que a gente não tem ideia do tamanho desse negócio. Assim como tudo legítimo, você não pode fazer isso, quer dizer, eu vou colocar a pessoa ali, vou dar autonomia para ela, mas eu não confio nela. Não é isso. Lembra que eu falei, o processo de treinamento tem que ser tal que ela fique pronta para dar lá. Bom, outro ingrediente importante da motivação é você pedir opinião para a pessoa. De novo, legítimo. Então, você sabe que na sua empresa você não é muito bom em design, né? Por exemplo, você trabalha nas 11 fragilidades. O que eu digo para você? Você me pergunta assim, tá bonito aqui esse logo? Eu digo, Sara, você é quem entende disso. Eu até digo para você, às vezes, sabe o que eu digo para você? Eu digo, não gostei não, mas você gostou? Aí você fala, gostei. Eu digo, então tá bom, pode fazer. Porque quem entende disso melhor é você. E você certamente se sente valorizada em uma hora como essa, porque você é parte da empresa, você está contribuindo para a empresa. Então, isso motiva de um jeito que não dá para comparar isso com dinheiro. É muito maior essa motivação daqui. E outras questões mais, quer que eu fale todas? Não, né? Não jogar aqui o dia inteiro. Pois é. Você precisa saber o seu papel na engrenagem da empresa e ter autonomia. Quando você sabe isso, você... Agora, se você paga mal, a pessoa vai embora, né? Aí, tem que ter um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio, eu acho. Mas foi ótimo, Tederaldo. As suas orientações foram ótimas. Tenho certeza que vai ajudar todo empresário que está assistindo aqui. Tem alguma outra coisa que você quer acrescentar para a gente finalizar? Tem sim. Tem uma coisa importante para dizer o seguinte, essa fragilidade, essa do colaborador, talvez seja onde vai caber mais podcasts, porque é um assunto extremamente amplo e abrangente. Se comparado com as outras, a gente poderia fazer 5, 10 podcasts só para falar dessa, e vamos fazer, né, Sara? Em breve. Vamos fazer. Segunda coisa que eu quero dizer para você, empresário que está me ouvindo, é do tempo que você dedica para a sua empresa, quando você começar a crescer. Vou saber, quando você é pequenininho, não. Mas quando você começar a crescer, o seu tempo total na empresa, cerca de 70%, vai ser para as pessoas da sua empresa. Para você lidar com as pessoas da sua empresa, para treinar. Tudo isso que a gente falou, 70 é muito, 60 é pouco. Tem empresas que é 80% do tempo dos gestores é para lidar com as pessoas. Então, coloque isso em mente e lembre que quando você fizer isso, as pessoas vão chegar. Engraçado, quando você usa os 70% do seu tempo para formar as pessoas, para trazer as pessoas mais certas e formar elas, o tempo que você acha que perdeu, ele se multiplica a seu favor. Porque as pessoas vão lhe ajudar cada vez mais. Percebe? De ajudar a crescer, né? Vou lhe ajudar a crescer. Então, esse tempo que você acha que perdeu, você está ganhando muito. Essa mensagem Legal. Ótimo, então. Tchau, muito obrigada. Foi ótimo. Você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever, comentar, deixar seu like. E a gente se vê no próximo podcast.